Olá, estudante do terceiro ano do ensino médio. Que bom estarmos juntos aqui novamente para poder falarmos um pouquinho mais dos conteúdos relativos ao PET 2 e especificamente a semana 5 deste PET. Para você que não me conhece, eu sou o professor Magno Andrade e sou professor de língua portuguesa. Gente, hoje na nossa aula nós vamos continuar falando sobre o tipo textual dissertativo argumentativo. Porém, dessa vez, nós faremos uma análise de alguns textos dissertativo argumentativo e também relembrar algumas características relativas a este tipo textual. Tranquilo? Bora lá comigo então. Na aula de hoje, portanto, nós iremos analisar, por meio de exercícios, algumas características do tipo textual dissertativo argumentativo, mas antes nós vamos relembrar quais são as características do texto dissertativo argumentativo, que é um tipo textual. Lembrem-se, então, que nós temos 5 tipos textuais estudados de forma mais comum: o descritivo, o narrativo, o injuntivo, o expositivo e o nosso objeto de estudo de hoje, que é o dissertativo argumentativo. E ele traz algumas características específicas, algumas características que pertencem somente a ele, tá? Vamos ver então, relembrar na verdade. Bom, a presença de estrutura básica, de introdução, desenvolvimento e conclusão, ideia principal do texto, que é a tese, argumentos e conclusão, síntese dos pontos principais, e pode ter sugestão, solução de problemas discutidos. Vejam bem então, este tipo textual, ele apresenta essa estrutura básica, que gira em torno da introdução, do desenvolvimento e da conclusão do texto. Na introdução, normalmente, é onde está apresentada a ideia principal do texto e é onde também que faz parte a tese. A tese é o posicionamento do autor referente ao tema que lhe foi dado para poder escrever o texto, tá bom? Além disso, normalmente no desenvolvimento nós temos a presença dos argumentos. Então, o autor, ele vai ativar algumas ferramentas argumentativas com o objetivo de convencer o leitor de que aquilo que ele está dizendo é real, é verídico e é a forma ideal de se pensar, tá? Estas ferramentas argumentativas podem ser a exemplificação, pode ser o uso de dados estatísticos, pode ser também o uso da fala de alguma pessoa de autoridade, que é o que a gente chama de discurso de autoridade. O que seria o discurso de autoridade? A gente fala discurso de autoridade quando usamos a fala de alguém que tem lugar para dizer sobre determinado tema. Professor, não entendi nada. Vou te explicar. Hoje em dia a gente liga o jornal e aí o repórter, ele vai falar sobre a Covid-19. Só que este repórter, ele normalmente, em muitos casos, ele não fala tudo sobre a Covid-19. Ele chama alguém. Então nós estamos aqui com o infectologista fulano de tal. Porque o infectologista é o profissional mais habilitado para falar sobre algumas questões relativas ao vírus. Isso é o discurso de autoridade. É quando eu chamo para dentro do meu texto a voz de uma outra pessoa. Porque essa voz tem mais, digamos, legalidade para dizer sobre daquele assunto, tá? Quando eu uso, então, um juiz, a fala de um juiz ou de um advogado ou de um filósofo ou de um médico dentro do meu texto, eu estou usando desta ferramenta argumentativa que se chama discurso de autoridade, tá?
E aí, na conclusão, a conclusão pode acontecer por meio da síntese dos pontos principais discutidos ao longo do texto, e ela pode acontecer também, como é o caso da redação padrão Enem, muitos alunos, muitos candidatos fazem isso, colocam no final do texto, na conclusão, a solução de problemas discutidos, ou seja, a proposta de intervenção. Esta aqui, gente, é a estrutura básica de um texto dissertativo argumentativo. Seja ele padrão Enem, seja um editorial, seja um artigo de opinião, seja uma carta argumentativa, seja qualquer outro gênero textual em que há a predominância do tipo textual dissertativo argumentativo. Tranquilo? Continuando. Bom, nós temos ainda os principais gêneros textuais em que se observam características desse tipo de texto: redação de concursos, artigos de opinião, cartas de leitor, discursos de defesa, acusação, resenhas. Olha só, um texto elaborado por um advogado, por exemplo, que pretende defender ou acusar alguém, é um texto que tem como predominância o tipo textual dissertativo argumentativo. Porque, como nós vimos na nossa aula anterior, o tipo textual dissertativo argumentativo é aquele em que eu falo, em que eu disserto sobre algo, seja de modo escrito, seja de modo oral, e que eu argumento, que por meio dessa fala, dessa dissertação, eu vou argumentar em defesa de algum ponto de vista. Basicamente, é isso que os advogados fazem. Eles fazem o seu discurso com base em argumentos que vão defender ou que vão acusar determinada pessoa. Tranquilo? Continuando. Utiliza verbos na primeira pessoa, normalmente nas argumentações informais, como no artigo de opinião, e na terceira pessoa do presente do indicativo, normalmente nas argumentações formais, como no texto padrão Enem, para imprimir uma atemporalidade e um caráter de verdade ao que está sendo dito. Vejam bem que é comum, portanto, o uso da primeira pessoa, principalmente a primeira pessoa do singular, em textos mais informais, e o uso da terceira pessoa do indicativo ou da primeira pessoa do plural, quando eu estou tratando de algum gênero um pouco mais formal, por exemplo, o texto padrão Enem. O Enem ele vai aceitar, então, a terceira pessoa e a primeira pessoa do plural. Beleza? Bom, vamos adiante. Constitui-se de linguagem cuidada, com estruturas lexicais e sintáticas claras, simples e adequadas ao registro culto. Vejam bem, galera. O tipo textual dissertativo argumentativo, portanto, ele tem a preocupação com uma estrutura lexical e sintática clara, ou seja, as palavras são bem ditas, são bem escritas, as frases seguem normalmente uma linhagem mais natural, sintaticamente mais natural, o que evita confusão de sentido. O objetivo do texto dissertativo argumentativo é convencer alguém de algo. E não tem como eu convencer uma pessoa de algo se a pessoa não entender o que eu estiver falando. Por isso que há preocupação nesse tipo textual dessa linguagem cuidada, tá? Simples e adequadas ao registro culto, adequadas à variedade padrão, à variedade de prestígio da língua portuguesa, tá? Essa é uma característica importante desse tipo textual aqui. E privilegiam-se
as estruturas impessoais, com certas modalizações discursivas, indicando noções de possibilidade, certeza ou probabilidade, em vez de juízos de valor ou sentimentos exaltados. Essas questões aqui, normalmente, não estão presentes no texto. E mesmo que elas estiverem presentes, elas estarão com modalizações discursivas, que são palavras que vão imprimir, sim, um certo tipo de juízo de valor, mas que não vai deixar isso de uma forma tão clara ou tão exaltada como nós acharíamos, por exemplo, em texto narrativo, tá bom? Guardado, então, essas características, vamos continuar. Há um cuidado com a progressão temática, isto é, com o desenvolvimento coerente da ideia principal, evitando-se rodeios. O famoso encher linguiça. Sabe quando você conversa com uma pessoa e que a pessoa fala, a pessoa fica 1 hora falando e na verdade ela falou a mesma coisa? O assunto dela não mudou? Ela continuou dando a mesma informação, não deu nenhuma informação nova em 1 hora de conversa? É isso que a gente chama de falta de progressão temática. Você tem progressão temática no seu texto quando você começa o assunto, quando você desenvolve aquele assunto e quando você conclui aquele assunto. Isso é ter progressão temática, é desenvolver o assunto acerca daquele tema que você está escrevendo. A falta dessa progressão temática pode atingir a coerência e pode, consequentemente, se for um texto, por exemplo, que você está escrevendo com o fim de ser avaliado, pode causar algum tipo de problema para a sua avaliação. Tranquilo? Então, gente, essas são as características principais. Agora nós vamos responder algumas questões sobre este tema, tá? Vamos lá. São características da dissertação argumentativa. Defesa de uma tese através da organização de dados, fatos, ideias e argumentos em torno de um ponto de vista definido sobre o assunto em questão. Os eventos são organizados cronologicamente com uma estrutura que privilegia os verbos no pretérito perfeito e predicados de ação relativos a eventos que se referem à primeira ou terceira pessoa. Quando a gente pensa em pretérito perfeito, normalmente essa classificação do verbo aqui não está muito presente no dissertativo argumentativo, porque esse pretérito perfeito aqui é o passado e normalmente nós não utilizamos verbos no passado justamente porque a gente preza, e eu falei isso agora há pouco, pela atemporalidade no texto dissertativo argumentativo, tá? Vamos ver as outras alternativas. Predominância de caracterizações objetivas, físicas e concretas e subjetivas. Dependem do ponto de vista de quem as descreve e uso de adjetivos. E tipo textual marcado por uma linguagem simples e objetiva, sendo que um dos recursos linguísticos marcantes desse tipo de texto é a utilização de verbos no imperativo, típicos de uma atitude coercitiva. Os verbos no imperativo, gente, são aqueles verbos de comando. No texto do tipo injuntivo, por exemplo, a gente tem a presença dos verbos no imperativo. Porque quando você pega um manual de instruções para ler, ele não diz, caso você possa, ele fala, faça tal coisa, ligue tal botão, conecte o aparelho a uma tomada com voltagem tal. Ele te dá ordens, é uma espécie de ordens. Então, isso não é muito presente no texto dissertativo argumentativo. E a C fala de predominância de caracterização objetiva e subjetiva, mas a gente evita muito as subjetividades presentes em um texto dissertativo argumentativo. Portanto, a resposta correta é justamente a letra A. Defesa de uma tese através da organização de dados. Então, olha, eu tenho aqui o posicionamento
Eu vou organizar dados, informações que vão provocar argumentos em defesa desse ponto de vista aqui que a tese me deu, definido sobre o assunto em questão, ou seja, sobre o tema do texto. É justamente isso que o texto dissertativo argumentativo tem como característica. Tranquilo, gente? Vamos continuar então? Olha só, eu trouxe um texto para você e nós vamos ler juntos aqui, mas nós não vamos ler tudo, tá? Vamos ler algumas partes dele. Essa aqui é a introdução e aí eu marquei para que lêssemos o seguinte trecho. Com a televisão e principalmente a internet, somos influenciados, para não dizer manipulados, todos os dias. Tal influência ocorre majoritariamente através da mídia e da propaganda. Com isso, as novas redes sociais, surgidas neste início do século XXI, se tornam os principais vetores da alienação cultural e social da população, uma vez que todos possuem um perfil virtual com acesso imensurável a todo tipo de informações. Outro ponto negativo dessas redes, como o Facebook e o Twitter, é o fato de todo o conteúdo publicado ficar armazenado na internet, permitindo a determinação do perfil dos usuários e a escolha da melhor maneira midiática de agir para conquistá-los. A implantação na grade escolar brasileira do estudo dessas novas tecnologias de informação, incluindo as redes sociais e a consequente formação crítica dos brasileiros, seria um bom começo. Esta é uma redação escrita por essa aluna aqui e nós vamos analisar algumas questões sobre ela, tá? Olha, quanto à estrutura textual, o texto mostra muitos recursos coesivos que dão continuidade ao texto. Estes recursos coesivos, gente, é importante para a progressão temática do seu texto. A autora recorre a conectores que expressam relações lógicas e geram encadeamento no texto. No trecho, uma vez que todos possuem perfil virtual com acesso imensurável a todo tipo de informações, essa locução destacada, que é uma vez que, ela estabelece relação de temporalidade, concessão, causalidade ou finalidade. E a nossa resposta, claro, é de causalidade, tá? Então, ela está introduzindo aqui uma causa, uma vez que, e aqui ela põe a causa relativa que foi introduzida por este uma vez que. Tranquilo, gente? Vamos continuar então, olha. Os argumentos abaixo foram empregados para defender a tese defendida no texto, exceto o computador exerce influência na propagação de alguns padrões de vida de pessoas sem consciência crítica. As redes sociais passam a ser causadoras da alienação social e cultural das pessoas propensas à manipulação virtual. A internet é um veículo transmissor de comunicação que permite o acesso às informações sem o intuito de monitorar ou manipular seus usuários. E a revelação pública de costumes e preferências de quem usa as redes sociais possibilita a promoção de uns e a difamação de outros. Letra C, porque a autora diz justamente o contrário. Ela fala que a internet, os meios são usados para monitorar e manipular seus usuários. E que aqui nessa alternativa fala que ela não tem o intuito, mas sim, a autora fala no texto que ela tem sim esse intuito, esse objetivo. Bom, na aula de hoje, portanto, nós analisamos por meio de exercícios
algumas características do tipo textual dissertativo argumentativo. Essas foram as referências que eu utilizei para a nossa aula de hoje. Muito obrigado a você, aluno, a você, aluna, pela sua participação, pela sua presença, e eu conto com você para o nosso próximo encontro. Te espero e até lá!